Acredito que quase todo mundo que mora aqui no Japão tem que fazer um certo sacrifício, sabe? É, por exemplo, o povo que faz intercâmbio, né? Aqui no Japão, que vem do Brasil, vem de outros lugares do mundo. Eles precisam, por exemplo, pagar uma quantidade quase que de 60 mil ienes por mês, né? É um valor bem considerável, né, cara? 60 mil ienes é coisa assim de US$ 400 por mês. Se você for converter isso pra real, dá um pouco mais de R$ 2.000, cara. Já pensou? Pagar todo mês pra uma escola, né? Pra te ensinar japonês, né? Aula de japonês. Eu acho 2.000 conto bastante dinheiro, né? Mas falando em bastante, olha só essa árvore aqui atrás de mim. Bastante linda. Impressionante, né? Agora que eu vi ela, nunca tinha reparado ela, mas ela tá linda, meu. Olha só, que coisa mais linda. É uma das poucas nesse final de ano, né? Porque a gente vai começar o inverno. E aí, né? As folhas vão cair. É isso aí, né, velho? É inverno. Já até nevou aqui, já em Kyoto, né? Aqui no Japão. Mas enfim, eu acredito que todo mundo tem que fazer um certo sacrifício, sabe? Por exemplo, até o povo assim que já tem mais uma residência fixa aqui, né? Visto permanente, ou que é descendente. Os caras trabalham e ralam pra caramba, tá ligado? É... E eles veem assim, né? O poder de compra deles caindo a cada ano, né, mano? Porque aqui tá tendo inflação, né? Uma inflação aí próxima de 3%, né? Que é parecido com o dos Estados Unidos. Só que aqui os japoneses não tem muito a cultura ou o hábito, né? De aumentar os salários, né? Olha aqui essa outra aqui, ó. Linda, né? Nossa, coisa mais linda, velho, o outono, né? Enfim. Só que aí o japonês ele não tem esse hábito, né? De ficar dando aumento, né? Para os seus funcionários, né? Porque eles tinham, assim, né? Uma economia relativamente estável, né? Inflação quase negativa, né? Negativa significa que em vez dos preços aumentarem, eles faziam cair, né? Ou seja, em vez de, sei lá, o videogame ficar mais caro, ele ficava mais barato, né? Coisas do mercado, assim, né? Ou seja, o poder de compra aumentava em vez de diminuir. Só que aí aconteceu agora o inverso, né? Então, não existe assim uma cultura no Japão igual no Brasil de ficar aumentando os salários, salário mínimo todo ano, por exemplo, entendeu? Eles são meio resistentes quanto a isso. Então até o povo que mora aqui, né, os brasileiros que moram aqui de forma mais permanente, eles têm esse sacrifício aí, né? E muitas vezes eles nem gostam muito de morar aqui no Japão, sabe? Tem muito brasileiro que nem curte, assim, morar no Japão. E tá aqui mais pra fazer a grana mesmo e depois vazar, entendeu? Fica com o saudosismo, né? Do Brasil, o saudosismo da cultura brasileira, etc. Então, de certa forma, pra eles também é um sacrifício, né? Querendo ou não. Mas, por outro lado, tem gente, né? Que faz o sacrifício meio que contrário, né? Que é o sacrifício de querer continuar morar no Japão, entendeu? São pessoas como, por exemplo, o pessoal que faz intercâmbio, né? Que vem pra cá, né? Tá pagando esses 60 mil ienes por mês pra poder estudar aqui. Porque é uma porta de entrada, né? Pra morar no Japão e mudar de visto, né? E aí os caras têm que estudar japonês pra caramba, né? E não é nem porque ele tem que estudar, né? Assim, é meio que são obrigados a estudar também, né? Porque se você tá pagando a aula, você não pode faltar, né? Se você faltar muito nas aulas, corre aquele risco de a escola meio que cancelar o contrato com você por falta de... por excesso de faltas, né? Da sua parte. Porque você tem que bater o mínimo, né? Igual na escola normal, né, velho?
Então, de certa forma, eu acho que praticamente todo mundo faz algum tipo de sacrifício pra estar morando aqui, ou pra continuar morando aqui, ou pra trabalhar aqui, né? Bom, mas se você pensar bem, quase todo mundo, em todo lugar, né, tá fazendo algum tipo de sacrifício, né, pra poder viver a vida, né, velho, trabalhar, etc. Imagina o povo que mora no Brasil e tem que passar por tanto perrengue, assim, tá ligado? Tipo, ganhando pouco, correndo risco de assalto toda hora, tá ligado? Não pode nem botar uma câmera assim como eu tô fazendo. Que já corre o risco de algum maluco pegar e passar a mão e sair correndo, tá ligado? E às vezes o calor infernal, tá ligado? Então, assim, todo mundo faz algum sacrifício, né? E acho que algumas pessoas acham que vir pro Japão não haverá mais esse sacrifício, mas haverá sim, né? Eu acho que a vida é um pouco de. Eu acho que isso faz um pouco da parte da vida, assim, né, velho? Qualquer país que você vai, qualquer lugar que você vai, onde é que você for, onde é que você estiver, você vai fazer algum tipo de sacrifício, independentemente do local ou das condições, entendeu? Só que existem alguns sacrifícios que são mais aceitáveis e outros que são um pouco mais insuportáveis, né? E aí é uma escolha, né, meu? Eu acho que fazer o sacrifício aqui no Japão é uma coisa mais, assim, sei lá, legal, assim, não sei. Eu acho que pelo fato, né, de você estar convivendo numa cultura completamente diferente, etc. Faz sentido, entendeu? Mas, por exemplo, tem algumas pessoas que estão bem acomodadas assim na vida, por exemplo, no Brasil, por exemplo, como um funcionário público, etc. Né? Uma pessoa que está num bom cargo e não precisa fazer muito esforço, assim. Tem gente que vive uma vida mais tranquila, né, velho? E algumas delas, assim, pensa, né, e trocar de país, né, vir pra cá pro Japão, por exemplo, ou ir pra fora, né, largar seu serviço público. Eu não sei, eu não. Se eu fosse funcionário público e tivesse uma vida bem acomodada no Brasil, eu não sei se eu faria esse sacrifício, tá ligado? Essa troca, tá ligado? De sair do Brasil, né? Que o pessoal fala que tem alguns brasileiros que vivem como rei, né, no Brasil. E talvez no Japão não seria a mesma coisa, né? Seria um pouco mais complicado, né? Deixar esse cara passar que tá fazendo um barulho. Então, é uma decisão bem difícil, né? Pra quem tá vivendo num comodismo, né? Aquele berço esplêndido, né? Aquela vida tranquila, aquela vida boa no Brasil. Agora é muito mais fácil, né? Pra quem é aquele CLT raiz mesmo, aquele cara que, pô, rala pra caramba todo dia, tá ligado? Trabalha pra caramba e mesmo assim não sobra nada. E não porque ele gasta muito, é porque o salário não vale nada. E etc. Pô, aí realmente assim, a decisão de mudar de país como vir pro Japão é muito mais fácil, tá ligado? Pra pessoa tomar essa decisão e falar, não, vou largar tudo no Brasil e ir mesmo pro Japão. Aí eu também faria esse acordo, tá ligado? Com certeza, pô. Sem sombra de dúvida. Porque eu acho que compensa mais fazer esse sacrifício no Japão do que no Brasil, né, meu? Porque aqui pelo menos você é melhor bem remunerado, né? Você acha que os brasileiros que vieram pra cá continuam aqui mesmo reclamando? Por quê? Porque eles sabem que no Brasil, velho, o negócio é foda, velho. Complicado assim, tá ligado? É complicado, mano. Mas vai da decisão de cada pessoa, né?
Mas uma coisa que pega mesmo assim, né, pra quem mora aqui no Japão, eu acredito que seja a língua japonesa, né? Você estaria assim disposto a aprender uma nova língua, assim, né? Uma língua que não é tão fácil assim, né? Uma língua que é bem complexa, assim, bem próximo do chinês, né? Com essas coisas do kanji e tal. Que cada símbolo, né, significa uma coisa e juntando significa outra coisa. Enfim. É meio complicado, assim, né? Tem gente que vive aqui no Japão, assim, sem fazer muito esforço com relação ao estudo da língua japonesa. Mas eu pessoalmente acho que é meio difícil. Se você quiser ter uma vida com mais qualidade aqui, você tem que fazer o sacrifício de estudar mais japonês, sabe? De aprender mais, de entrar mais na cultura, né? E, enfim, é isso. A decisão sempre está em suas mãos, né? Mas nem sempre querer é poder, né? Mas, enfim, faz parte dos sacrifícios que a gente tem que fazer no dia a dia. Um abraço, tchau, tchau. Fique com Deus aí, galera. Tchau, tchau.